Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 16 do curso de Matemática e esta aula é da função do primeiro grau, função afim. Bom, a função afim tem como fórmula molecular, eu ia falar, fórmula estrutural, y igual a x mais b. O a é o coeficiente linear e o b é o coeficiente o B é o coeficiente linear e o A é o coeficiente angular. Bom, a função do primeiro grau sempre será uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. E como é que se o B for diferente de zero, ele pode estar tanto acima do eixo x como abaixo do eixo x, do eixo das abscissas. E o B é o termo independente, é onde corta o eixo das ordenadas, onde o x é zero. Toda vez que você quer encontrar o b, você tem que achar o x igual a zero, porque ele sempre vai estar no eixo das ordenadas, onde o x é zero. E o a você sempre vai encontrar com a variação do elemento da imagem dividido pela variação do elemento do domínio. Então, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, que é a variação. Portanto, a variação da imagem dividido pela variação do domínio. Mas você também pode encontrar o x, quer dizer, o a, pela tangente de alfa. Ó, se alfa é este valor aqui, ó, alfa está aqui, ó. Então, quem é a tangente? A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é exatamente a variação de y e x, ó. A tangente de alfa sempre vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que é o cateto oposto? É isso aqui, ó, a variação de y, e o cateto adjacente, a variação de x. Então você pode achar o a, que é o coeficiente angular, de duas formas diferentes, pela tangente do ângulo formado por esse triângulo, ou pela variação do y e a variação do x. Vamos fazer as questões que fica melhor para a gente estudar. Bom, primeira questão. Um experimento da área da agronomia mostra que a temperatura mínima na superfície do solo, Tx, em graus Celsius, é determinada em função do resíduo X de planta e biomassa na superfície em gramas por metro quadrado, conforme registrado na tabela seguinte. Analisando os dados acima, é correto concluir que eles satisfazem a função. Para cada 10 gramas de massa de biomassa, está variando 0,06 graus centímetros. Então, isso aqui seria uma função do primeiro grau, em que a gente vai fazer uma função em que a imagem é justamente a temperatura, a imagem é a temperatura e a biomassa é justamente o domínio. Então aqui é a biomassa. Então ele está falando que em 10 gramas de biomassa você tem uma temperatura de 7,24. Quando você dobra a biomassa para 20, você tem uma temperatura de 7,30. Então, quando você triplica a temperatura, você tem quando você triplica a massa, você tem uma temperatura de 7,36. Então, isso é uma reta, né? É uma reta. Então, é uma função do primeiro grau, em que você tem uma formação. Agora, você não sabe quem é o zero, né? Quando você tem zero massa, qual é a temperatura? O que você faz? Se em 10 em 10 está aumentando 0,6, então a primeira temperatura será 7,18. Por quê? Mais 6 vai dar 7,24. Então, vamos fazer essa função. A função que é y vai ser igual a x mais b. Quem é b? A gente já sabe, 7,18. E quem é o a? O a é a variação da imagem dividido pela variação do domínio.
Então, ó, de 10 para 20 e variou quanto a temperatura? Ela variou exatamente igual a 0,06, né? Por quê? Porque vai ficar, vou fazer melhor aqui, 7,30 menos 7,24 dividido pela variação da imagem, 20 menos 10. Então, o A, que é o coeficiente angular, vai ficar 0,06 positivo, porque é uma função crescente, dividido por 10. Então, o A é 7,30 menos 7,24. Isso aqui vai ficar 2,0. Ó, vai ficar 0,06. 0,06. Dividido por 10. Quando você divide por 10, você vai aumentar mais um zero. Então, vai ficar 0,06. Certo? Então, a função vai ser y é igual a 0,006 multiplicado por x mais o coeficiente linear, que é o termo independente, mais 7,18. Então, aqui a gente achou a nossa função. A alternativa correta, a função desse gráfico é a letra A. Vamos ver se está certo. Ó. Quando a massa for 30, qual vai ser a temperatura? Vamos ver. Y vai ser igual a 0,006 multiplicado por 30, mais 7,18. Y, portanto, vai ser 0,06 multiplicado por 3, mais 7,18. Então, o Y, que é a temperatura, a imagem, é 0,06 vezes 3. Aqui vai dar 18. Então, vai ficar 7,18 mais 0,18. Aqui dá 16, vai 1, 3, 7. Então, quando for 30 gramas de biomassa, a temperatura tem que ser 7,36. Bateu. Portanto, esta é a equação que define esta função. Vamos para a próxima. Deixa eu apagar nosso resuminho aqui. E a próxima diz o seguinte. Os volumes de água V, medidos em litros, em dois reservatórios A e B, variam em função do tempo, medidos em minutos, de acordo com as seguintes relações. Então, o volume A, em função da temperatura em minutos, ele é igual a 200 mais 3T. E o volume B, em função do tempo, ele é igual a 5.000 menos 3T. Então, aqui está uma função crescente, aqui está uma função decrescente. Vamos fazer o gráfico. O gráfico seria o volume em função do tempo. E eles têm a mesma reta, porque eles têm os mesmos coeficientes angular. Sendo que B começa com 5.000, ó, enquanto que A começa com 200. A reta A ela é crescente, porque é positivo. Então, ela é crescente. Enquanto que o B é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo, mas começa com 5.000, então ela é decrescente, certo? Aqui é B e aqui é A. E ele diz o seguinte, fizemos o gráfico já, aqui o volume. Determine o tempo T em que os reservatórios estarão com o mesmo volume. Ó. Ele quer esse tempo aqui, ó. Vai estar o mesmo volume, ok? Vai ter um tempo que essas retas vão se encontrar, portanto vai ter um tempo que vai estar com o mesmo volume. O que você faz? Você vai dizer que o volume de A será necessariamente igual ao volume de B. Então 200 mais 3T tem que ser igual a 5.000 menos 3T. O que você faz? Passa esse menos para cá e o 200 para lá, vai ficar 6T é igual a 5.000 menos 200. Então 6T é igual a 4.800, ok? Então o tempo vai ser 4.800 dividido por 6. Então o tempo vai ser, ó, você corta aqui, ó, 48 dividido por 6 vai ser 6 vezes 6, 36. 8, né? 8 vezes 6 é 48.
Então aqui vai ser 800. 800 minutos, porque o tempo está em minuto, tem em minuto. Então 800 minutos vão estar os dois com o mesmo volume. Então 800 minutos. Vamos ver se é verdade mesmo. Pega esse 800 e coloca aqui, depois aqui e vê se os volumes vão ser igual. O volume de A, ele vai ser 200 mais 3 vezes 800. Portanto, 8 vezes 3 dá 8, 16, 24, mais 2, 0, mais 200. Isso aqui vai dar 2.800. Já o volume de B, ele é 5.000 menos 3 vezes 800. Então, vai ficar 5.000 menos 8, 16, 24, mais 2, 0. Isso aqui vai ficar 5.000 menos 2.400. Você corta esse 5, fica 4, 10. Aqui C, 0, 0, 6. Opa. Era para dar o mesmo volume, calma aí. 8, 16, 24. Ó o erro aqui, ó. 2.600. 2.400 mais 200, 2.600. Então aqui dá 0, 0, 6, 2. Então o volume dá 2.600. Então no tempo de 800 minutos, você vai estar com os dois vão estar com um volume de 2.600. OK? Ótima questão. Vamos para a próxima. O gráfico, deixa eu apagar aqui, ó. O gráfico representa a função real definida por f de x igual a x mais b. Perfeito. Então ele deu um gráfico. E esse gráfico dá uma reta assim, ó. Certo? Aqui, ó, f e aqui é x. E ele falou que a f de x é igual a ax mais b. Certo? E ele fala que esse ponto aqui é o 3. Então você já sabe quem é b. O b é o que corta a ordenada, o eixo y. Então aqui seria o y, né? Ele falou que o quê? F de x é igual a x mais b. Você já tem a certeza absoluta que o b é 3. Então, f de x é igual a ax mais 3, positivo. Ele quer o valor de A e o valor de B. Como é que você vai encontrar o valor de A? Ó, você tem que saber que aqui para cá é 3. Como é que você vai encontrar o valor de A? Ele diz que esse ponto aqui é 2. Então você vai achar o valor de A pela fórmula, né? O coeficiente angular é igual à variação de y dividido pela variação de x. Então, quem é a variação de y? A tem que ser negativo, porque a reta está decrescente, já tem que ter noção disso. Então, quem é A? A é a variação de y, que é 0 menos 3 dividido por 0, 2 menos 0. Então, o A ele é menos 3 sobre 2 e é negativo. Então, a função de x é menos 3 sobre 2 vezes x mais 3, certo? Vamos ver se essa função está batendo. Quando o x for 0, o y tem que ser 3. Quando o x for 0, o y tem que ser 3, que é o 3 dividido por 2 vezes 0, mais 3. Então, quando o x for 0, o elemento do domínio for 0, é igual a 3. Bateu. E quando o y for 0, o x tem que ser 2. Vamos ver se bate. Porque aqui é 0 para o y e tem que ser 2. Então, quando o y for 0, vai ser igual a menos 3 sobre 2 vezes x mais 3. Então, o x tem que ser 2, né? Vai ficar, menos 3 dividido por menos 3 sobre 2. Você inverte, né? Menos 3 dividido por menos 3 multiplicado por 2. Então, o x é 2. Então, essa função está totalmente correta. O que você faz? Ele quer A mais B. Quem é A?
A é menos 3 sobre 2, mais B, quem é B? 3. Então, você vai ter que fazer uma multiplicação, né? 2 menos 3 mais 6. Isso aqui vai ser 3 dividido por 2, que é a mesma coisa que 1,5. 1,5, certo? 1,5. 3 sobre 2 e 1,5. Perfeito, a alternativa correta é a letra C, C de casa. Vamos para a próxima questão. Esta é boa, hein? Enenzão. Vamos lá. Ele diz o seguinte: uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar os seus funcionários é expressa por... ele quer saber os funcionários, mas o gerente ele recebe mil por semana. Então, como é que a gente pode fazer? Y vai ser igual a... O 80, ele não pode multiplicar X funcionários, não. Por quê? 160, porque são 2 dias trabalhados. Ele não pode multiplicar por X direto, que é a quantidade de funcionários, porque dentro desse X tem um gerente. Então tem que ser X menos 1, porque o gerente sempre vai receber 1.000. Ele não vai receber mais 80 por dia trabalhado, ele recebe 1.000 por semana. Então você tem que 160 multiplicado por X menos 1. Agora, mais 1.000, que é o termo independente, que é o salário do gerente, que não pode multiplicar por 80. Por isso que o número de funcionários tem que ser menos 1, tirar o gerente. Isso vai fazer com que o Y seja 160x menos 160 mais 1.000. Então, o Y ele vai ser igual a 160x mais 840, né? 840 mais 160 vai dar 1.000. Então, esta é a função, 160x mais 840. A alternativa correta, a letra D. Você poderia ter caído nessa questão aqui, y é igual a 160x mais 1.000. Aí você ia estar colocando o gerente recebendo mais 80, ou melhor, mais 60 por 2 dias trabalhado, né? Mais 160 por 2 dias trabalhado. Mas ele não está nesse meio aqui, ele não recebe 80. Você tem que tirar dos funcionários o gerente. Por isso que o termo independente da função vai cair para 840. Essa questão foi classificada como difícil porque pegou muita gente nesse detalhe. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja estimá-los. Para tal, levou em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Qual teria sido a cobertura desta campanha no ano de 2014? Ele falou que de 2013 a 2015 deu-se de forma linear. O que é isso? Esta reta ela é linear, então você precisa saber justamente o coeficiente angular. Como é que seria o coeficiente angular? O coeficiente angular seria a variação de y. Perceba que isso aqui é uma função, e é uma reta.
Aqui está a reta e depois está outra reta aqui, ó. Aqui, ó, está no ano de 2013 e aqui está no ano de 2015, ó. Formal. Ele quer o ano 2014, certo? Você tem esse dado e esse dado aqui, ó. Você tem que aqui é 67% e aqui é 59%. Então você tem a variação da imagem e você também tem a variação do domínio, porque aqui é 2015, me desculpe. Então quem é o A? Coeficiente angular. O coeficiente angular vai ser a variação da imagem, portanto, a final menos a inicial, dividido pela variação do tempo, 2015 menos 2013. Isso aqui, ó, vai dar 67 menos 59, nos vai dar 8, 0. Então isso aqui é menos 0,8 dividido por... Não, menos 0,8 não. 8, né? Menos 8 dividido por 2013 vezes 2015 vai dar 2 anos. Então é menos 4. 4%. Ele está variando 4% ao decorrer do ano. Cada ano cai 4%. Então, ó, a gente já poderia cortar... A cada ano cai 4%. Então, aqui tem 67, em 2 anos caiu 8%. Porque 67 menos 8% vai nos dar, aqui dá 5, 17, vai ficar 9, 5, 59. Então, a cada ano está caindo 4%. Então, em 2014, você tem a certeza que vai ser exatamente igual a porcentagem de casos, vai ser 67% menos 4. Então, isso aqui vai dar 63%. Aqui é 63, vai cair mais 4, vai para 59. Então, aqui você teria que achar só o coeficiente angular, que é de 4%, menos 4%, porque é uma reta decrescente. Você não poderia esquecer desse menos. Então, no ano de 2014, a taxa de pessoas, a cobertura da campanha foi de 63%, alternativa à letra B. Vamos para o próximo. Dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostra o segmento de reta no gráfico. Mantido as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso duas pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares após. Ó, você tem a de cima, que é a pista de concreto, e a de baixo, a pista de asfalto. E é uma reta, e eles querem que essa reta seja igual, mas antes disso você precisa achar qual é a função dessa reta. Então aqui, ó, você está com a pista de asfalto, não, de concreto, e aqui você está com a pista de asfalto. Bom, ó, o que é interessante, a gente vai dar um ponto, aqui é 35, aqui é 25, aqui, ó, é 16 e aqui é 10. E tudo tá no mesmo tempo, ó, no mesmo tempo de 6. Então, vamos achar a taxa de reflexão, de concreto. Vou colocar Czinho aqui, ó. O que seria? Seria AX mais B. Então, a reflexão do concreto vai ser... Quem é A? A é a variação de Y. É 25 menos 35 dividido por 6, que é a variação na imagem. Multiplicado por X mais o B. Quem é o B? 35. É onde está tocando o eixo das ordenadas.
Então, a função de reflexão para de concreto vai ser menos 10 dividido por 6 multiplicado por x mais 35. Deixa isso aqui, hein? Agora, vamos para a reflexão de asfalto. A reflexão de asfalto, A, vai ser igual a taxa de variação, A, x mais b, porque é uma função linear. Então, a reflexão de A vai ser igual, positivo, a variação da imagem, 16 menos 10, dividido pela variação, a variação do domínio, que é 6, mais o b. Quem é o b? O b é 10, onde toca o eixo das ordenadas, 10. Então, a taxa de reflexão do asfalto é 1 vezes x, aqui eu esqueci do x, né? Multiplicado por x, mais 10. Mais 10. Então, a reflexão do asfalto, ela tem uma seguinte, x mais 10. Bom, ele quer exatamente o tempo em anos, quando os dois vão ser iguais. Então, a taxa de reflexão da de concreto será exatamente igual à taxa de reflexão do asfalto quando se igualarem. Qual vai ser o tempo? Então, menos 10 sobre 6 vezes x, mais 35, isso tem que ser igual a x mais 10. Ó, você pode fazer deixar 5 sobre 3 vezes x, mais 35 é igual a x mais 10. O que você faz? Você passa isso aqui somando para ficar positivo e esse negativo para não ficar negativo, né? Então vai ficar 35 menos 10 vai ser igual a x mais 5 sobre 3 vezes x, certo? Isso aqui vai ser uma soma, onde você pode fazer agora, deixa eu apagar isso aqui, ó. Vai ficar 25 é igual a 3x mais 5x divididos aqui por 3. Então vai ficar, qual vai ser o tempo, né? Em anos, porque o tempo está em anos, né? Vamos ver. Então vai ficar 8x, certo? 8x é exatamente igual a 25 vezes 3. Então o x vai ser 25 vezes o 3 dividido por 8. Então o x vai ser 75 dividido por 8. Ó, 75 dividido por 8, você tem que 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 9 dá 72. Então aqui você vai colocar o 9, 72. Sobra quanto? Sobra 3, vírgula. Bota um 0. 8, 16, 24, 3. Aqui vai dar 24. Sobra 6. Agora você vai ficar 8 vezes 6, né? 48, 54. Aqui vai dar 7. Já tá batendo aí, ó, 7. Então aqui dá 54. Sobra quanto? Sobra 6. E aqui dá 0. Aí vai ficar o 24, sobra 6, isso. 9,375, né? Mais aproximadamente, ele falou ali. Atingiram pela primeira vez a mesma porcentagem de inflação. 8, 16, 24, 9,75. Por quê? 8 vezes 5 dá 40. Por que ele colocou 40 aqui? Tá certo isso mesmo? Vai ficar 75 dividido por 8. 9,375. Agora, calma aí, por que não deu 5 aqui? Ó, aqui, beleza. 9. Aqui deu 3. Aí 24. Sobra 6. 0. Aí eu coloquei um 0 aqui. Aí aqui dá 7. 7 vezes 8, 40, 48, 56. Ah, bateu agora.
Aqui agora vai ficar 5, 0. Aqui vai ficar 4, 0, 40. 5 vezes 8 dá 40. Então, esse vai ser o ano. A alternativa correta, a letra B, né? A letra B, B de Brasil. Boa questão, hein? Muito boa essa questão. Vamos para a próxima. Em uma loja, em um mês de loja, deixa eu apagar só isso aqui, ó. Em um mês de loja, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L, eixo das ordenadas, dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é... você tem aqui uma função do primeiro grau. E aqui está 20. Você tem uma reta aqui, ó, que começa negativa e vai pra cá, ó. Horrível essa reta. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá melhor essa reta. Aqui é o lucro. E ele fala que esse ponto aqui, ó, quando tá 20, é 3.000. E esse ponto aqui é 5. E aqui é 0. Então você tem certeza que se aqui é 1.000, esse aqui é o termo independente, onde toca o eixo 0. Agora o que você pode fazer? Você pode fazer o A, ele vai ser a variação da imagem, aqui e aqui, sobre a variação do domínio, onde está o ponto. Então, quem é A? A vai ser a variação da imagem, 3.000, que é 0 menos 3.000, ó, estou saindo daqui, ó, estou pegando esse triângulo aqui, ó. Dividido por 15. Então, o A, ó, se corta, vai ficar 200. Então, o A é positivo. Então, você tem que o lucro, em função do tempo, vai ser igual a 200 vezes x menos 1.000. Porque é o termo independente. A gente tem essa questão, a gente tem essa fórmula aqui, ó, essa equação, justamente na letra D. Mas vamos ver se está certo. Quando o tempo for 5, quando tiver o x for 5 vezes t aqui, né? Quando for 5, o lucro tem que ser 0. Então, o lucro, com um tempo igual a 5 dias, né? 5 vai ser igual a 200 vezes 5 menos 1.000. Então, o lucro em 5 vai ser 5 vezes 2, 10. 1.000 menos 1.000, que dá exatamente igual a 0. Ou melhor, pega esse elemento aqui, ó, e vê se vai dar 3.000. Ó, já bateu já, né? O lucro em 20... ele vai ser igual a 200 multiplicado por 20 menos 1.000. Ó, então o lucro em 20 seria 2 vezes 2, 4, 3, 0, menos 1.000. Então, 3.000. Bateu também. Quando for 20, o lucro tem que ser 3.000. O elemento domínio dando uma imagem. Perfeito. Vamos para o próximo. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada. Em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reproduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada, reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto a primeira. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Ó, no início da segunda hora, ele quer a vazão. O que seria a vazão? A vazão seria justamente ligado por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Ó, no início da segunda hora ali foi 1 hora. Aí vai começar agora 2 horas, vai ser 3, está dividido em 4 1 hora, né? Então, isso ali é 1,25, 1,50, 1,75 e 3. Então, ó, ele quer a vazão da segunda. Primeiro você tem que saber qual é a vazão da primeira, né?
a primeira ela tem uma vazão assim, ó. E depois isso cai mais, né? Isso aqui tem uma vazão assim, aí depois ela cai mais, porque ela vai ficar com uma vazão maior. Bom, este ponto B aqui, ó, é quando entra a segunda bomba, em 1 hora. Aqui, ó, ela tem 6.000. E aqui ela tem 5.000. Então, a vazão da primeira, ó, a vazão vai ser justamente a variação da quantidade de litros, a variação do volume dividido pelo tempo. Então, a vazão da primeira vai ser 500 menos 6.000, 6.000 menos, não, 5.000 menos 6.000 dividido por 1. Então, a vazão da primeira, ela é exatamente igual a 1.000 litros por hora. Agora, aqui, ó, tá as duas. Por que aqui tá as duas? Porque, ó, aqui, ó, é 3, né? Aqui é 3, nesse ponto é 3, no ponto C. E aqui é 0. Então, ela saiu, a variação no segundo momento, portanto, a vazão no segundo momento, vai ser igual a 0 menos 5.000 dividido por 3 menos 1. Então, a vazão no segundo momento vai ser menos 5.000 dividido por 2. Então, a vazão no segundo momento é de 2.500. Mas você já tinha uma vazão na primeira bomba de 1.000 litros. A segunda, as duas juntas tem de 2.500 as duas juntas. Então, a vazão da segunda bomba é de menos 1.500 litros por hora. Então, ele perguntou qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Portanto, no início da segunda hora é a vazão da bomba 2, que é 1.500. Porque você sabe a vazão da bomba 1 e você sabe a vazão das duas bombas juntas. Então, a diferença vai dar a vazão da bomba 2. Então, 1.500, alternativa correta, letra C. Boa questão. Bom, vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível da água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Ó, presta atenção. Esse 30, ele não é o elemento do domínio, né? Ele não é o coeficiente linear. Por quê? Porque o coeficiente linear é quando o x é 0. Então, esse gráfico aí é uma pegadinha. Por quê? Porque ele está botando aqui, ó, como 30. Mas isso aqui não é o 0. Aqui é o 1. Na verdade, essa função ela começa aqui, ó, onde tem o 0. Mas como é que você vai encontrar isso? Perceba que está uma reta. E essa reta está chegando até aqui, onde a capacidade é 10%. E ele quer quando seja 0. Ele vai ser 0 quando você achar a função, né? A função, você não sabe nem o elemento B e nem o A você pode saber. O A você tem, mas você não tem um B. Então, para isso, você vai ter que y é igual a x mais b. Você tem que encontrar o b e depois colocar o reservatório como 0 para achar o tempo, porque isso aqui está em função do tempo. Ó, quem é o A? O A vai ser 10 menos 30 dividido, esse tempo aqui está no 1 até o 6, 5. Então, o A é menos 20 dividido por 5, portanto, menos 4. Então, o y é menos 4 vezes x mais b. Agora, você vai encontrar o b. Por quê? Porque com um ponto, você tem duas coordenadas. Você encontra o b. Ó, quando o y for 10,
O x vai ser 6, certo? Aqui é o 6, ó. 6. Então, menos 4 vezes 6 mais o b. Você tem que achar o b. Então, b vai ser 10 mais 24. O b é 36, não 30. Muita gente achou que era 30, porque aqui é o 30. Mas o b, ele vem aqui, ó, no 36. Agora sim você tem a função, ó, y é igual a menos 4x mais 36, não 30. Então, ele quer qual é o tempo, o t, quando o reservatório for 0. Quando for 0, menos 4t mais 36. Então, vai ficar t é igual a menos 36 dividido por menos 4. Corto o negativo com o negativo, fica 36 dividido por 4. Isso é exatamente igual a 9. 9 o quê? 9 meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Ó, ele está no sexto. Falta quantos meses para 9? Falta exatamente 3 meses, né? 6, 7, 8, 9. Então, depois de 3 meses, no nono mês, o reservatório vai ser 0. Se você deixasse, se você calculasse por 30, ia dar uma resposta, mas não ia ser a correta. Portanto, a alternativa correta, ele falou 3 meses e meio. O que eu fiz? 5... Ali é 8, né? Ou ali é 6? Não tô vendo, não. Ali é 8. Nossa, se ali é 8, então calma. Então eu errei aqui. Se ali é 8, a gente pode achar essa variação assim, ó. Por exemplo, 30, ali eu sei que é 5. Então o A, ele vai ser 15 menos 30. 15 menos 30 dividido por 5 menos 1. Então aqui vai ficar 15 dividido por 4. Já está errado aqui, ó. Ali é 8, né? É 8. Aqui é 8. 8. Então você tem que você tem que dizer que está tudo errado agora. Você tem que o y vai ser menos 15 sobre 4 vezes x mais o b, que você não sabe. Quando for 8, é 10, né? Você só pode fazer com 8 isso aqui. Uau! O A, ele vai ser 10 menos 30 dividido por 7. Putz, não tô vendo se ali é 8. Acho que é 8, né? 8, 7. Então o A, ele vai ser 20 dividido por 7. Então o Y vai ser menos 20 dividido por 7 mais o B. Bom, você tem um ponto, que é o 8, se eu não me engano. Então vai ser 10 é igual a menos 20 sobre 7 multiplicado por 8 mais o B. Então vai ficar 10 mais 160 dividido por 7. Isso aqui é igual ao B. Isso aqui vai ser B, vai ser igual a 160 mais 70. Então 160 mais 70. 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mais 1, 230. Então, y vai ser igual a menos 7 multiplicado pelo t mais 230 sobre 7. Certo? Então, quando isso aqui for 0, vai ser menos 20 sobre 7 vezes t mais 230 sobre 7. Então, o t vai ser 230 dividido por 7 dividido por menos 20 dividido por 7. Então, t vai ser, inverte, né? 230 multiplicado por 7 dividido por 7 vezes 20.
Então você corta o 7 com 7, vai ficar 23 dividido por 2. 23 dividido por 2 vai dar 23 dividido por 2. 11,5, né? 11,5. 11,5. Então, se aqui é o 8, o tempo zero vai ser aqui, ó. 8, 9, 10, 11,5. Quanto tempo falta para 6, né? Ele falou do 6. 5,5. Cara, não vai dar. Alternativa, então, 11,5. Não estou conseguindo ver se ele é 8. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Ó, ele vai dar 0, 230, no tempo 11,5. Então seria 6 mais 4, 10,5. Não. O que eu tô fazendo errado aqui? Não sei se ali é 8. Ali eu não sei se é 8 ou é 6, mas eu acho que é 6, né? É 6 ali, não é 8, né? Porque tá ali na forma proporcional, ali é 6, pô. Bom, vou pular essa questão aí que eu não tô entendendo ali o 6, mas se vocês conseguirem fazer aí, vocês me falam. Vamos para o próximo. O gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas A, B e C nos anos de 2013 e 2014. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que o lucro, A teve um crescimento maior que C. Como você sabe o crescimento? Você vai saber o crescimento justamente com a inclinação da reta. Quem teve a maior inclinação de reta? C está com a inclinação, ele está mais inclinado do que B. Então, A teve um crescimento maior do que C? Não, A teve um decrescimento do lucro, a regra está negativa. B, C teve um crescimento maior que B? Sim, porque a sua reta está mais inclinada. Letra C, B teve um crescimento igual a A? Não, o A teve decrescimento. E letra D, C teve um crescimento menor do que B? Não, C tem um crescimento maior porque sua reta está mais inclinada. Perceba que ele está movendo 3 em uma inclinação bem maior do que a de B. Então, C teve um crescimento maior que a de B. Portanto, letra B. Em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de 13,35 graus Celsius em 1995 para 13,8 graus em 2010. Seguindo a tendência de aumento linear observado entre 1995 e 2010, portanto, 15 anos, a temperatura média em 2012, essa questão aqui é legal, hein? Por quê? Porque isso aqui vai ser uma função do primeiro grau, onde você vai ter que em 1900 a taxa de variação, em tempo, né? Em 1995 você tem uma temperatura de 13,35. Já em 2010, você vai ter uma temperatura de quanto? 13,8. Então, você já tem a taxa de variação. A taxa de variação vai ser 13,80 menos 13,35 dividido por 15. Agora você vai ter a taxa de variação anual, né? Cada ano você vai ter uma taxa de variação diferente, constante. Então vai ficar 13,8 menos 13,35, 0,45 dividido por 15. Isso aqui vai dar 0,3 dividido por 15, 0,03. Então a cada ano, a temperatura por ano, a cada ano varia 0,3. Ele quer 2012. Então vai ficar 13,8 mais 0,06.
Então vai ficar 13,86 graus em 2012. A alternativa correta é a letra B, 13,86 graus Celsius. Alternativa letra B. Porque a taxa de variação é constante, ele falou que aqui é constante, vai ficar linear. Então você sabe quanto que variou por ano, a temperatura por ano, então em 2 anos vai variar o dobro disso aqui, 0,06. Aí você soma com o 13,8, vai ficar 13,86 graus Celsius, ok? Espero que tenham gostado das questões e até a próxima aula. Tchau, tchau!